professora Daiane, a gente já está gravando, tá bom? Joia. Iniciar. Posso começar? Sim, sim. Então tá, joia. Ô, Ricardo, só me fala se vocês estão vendo a tela, a projeção. Sim. Sim. Então tá bom. Então, boa noite, né, pessoal? Meu nome é Daiane, me chamo Daiane Cremonesa Amâncio. Já vou falar um pouquinho mais sobre mim, mas primeiro eu queria apresentar, então, o título para essa nossa oficina, para essa nossa conversa de hoje. Quando o Ricardo me procurou para participar, ele me procurou e me apresentou algumas sugestões, né, de acordo com o tema do Parlamento Jovem deste ano. E aí um desses temas era a questão dos recursos hídricos e do saneamento básico. Então, diante, né, desse tema geral, eu propus conversar com vocês aqui hoje, trazer algumas questões sobre as bacias hidrográficas em Minas Gerais. Então, trazer um panorama, uma visão mais ampla sobre as bacias hidrográficas aqui em Minas e principalmente sobre os principais problemas observados nelas. E também falar um pouco sobre o acesso ao saneamento básico no Brasil. Então, vou trazer aqui para vocês muitos indicadores que mostram a situação do acesso ao saneamento básico em nosso país e também vou trazer alguns dados sobre o acesso ao saneamento básico aqui no nosso município, aqui em Ponte Nova. Então, este é o nosso tema. Então, quem sou eu, né? Quem é a professora que vos fala? Eu me formei em Geografia, eu me formei na UFV, a Universidade Federal de Viçosa, me formei no ano de 2012, me especializei lá na UFV, fiz uma especialização em gestão escolar e recentemente, né, relativamente recente, eu concluí um mestrado em educação também pela Universidade Federal de Viçosa, concluí no finalzinho de 2019. De lá para cá, né, desde a minha graduação, desde o término da minha graduação, eu atuo como professora de educação básica, sou professora da rede estadual de ensino de Ponte Nova, trabalho na Escola Estadual Caetano Marinho, está localizada no bairro Pacheco, e também sou professora da rede municipal de Ponte Nova, trabalho em duas escolas, na Escola Senador Miguel Lana, localizada no bairro São Pedro, e na Escola Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro Pontal. Também já fui professora da rede privada, trabalhei na Escola Nossa Senhora Auxiliadora até o ano de 2019. De lá para cá, eu estou atuando só na rede estadual e municipal de ensino. Então, essa sou eu, né? E é deste lugar que vou falar um pouquinho para vocês, né? Deste lugar de professora de geografia. Para a gente começar a nossa conversa, que eu gostaria que fosse uma conversa depois, primeiro eu vou apresentar as minhas pesquisas, mas aí depois eu queria conversar com vocês sobre o que vocês entenderam do tema, qual que é a perspectiva de vocês a respeito dos indicadores que eu vou trazer, das legislações. Então, eu também quero ouvir vocês, estudantes. Mas para a gente começar essa nossa oficina, eu queria jogar um olhar, né, mais atento, lançar um olhar mais atento sobre o nosso tema. Então, lembrando, né, o tema é um panorama sobre as bacias hidrográficas em Minas Gerais e sobre o acesso ao saneamento básico no Brasil. Então, é um tema gigante. Mas o que é, de fato, o objetivo dessa nossa conversa? Então, eu vou trazer um panorama,
Um panorama é uma observação que pretende ser uma visão mais ampla sobre um determinado fenômeno. Aqui, o fenômeno são dois: bacias hidrográficas e saneamento básico. Mas são dois fenômenos integrados. Não dá para a gente pensar o saneamento básico dissociado da condição das bacias hidrográficas. Por isso que eu coloquei, inclusive aí na nossa tela, eu coloquei para vocês essa setinha vermelha dupla, para dizer disso, para dizer de dois fenômenos, bacias hidrográficas e saneamento básico, que são fenômenos distintos, mas complementares. Esse símbolo que eu coloquei embaixo de bacias hidrográficas e embaixo de saneamento básico, talvez não seja novidade para vocês. Esses dois símbolos são a logo do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a condição de água, a condição de vida na água, e o outro, a questão da água limpa e o saneamento. Então, vejam a importância de debater sobre bacias hidrográficas e saneamento básico. Isso está sendo tema de uma conversa aqui entre nós, mas isso também é tema de uma série de ações, de uma série de programas da Organização das Nações Unidas. Dentre esses programas, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No total, nós temos 17 ODS. E nós estamos aqui hoje reunidos para conversar, para discutir um pouco sobre 2 desses 17 ODS. Para a gente começar, eu vou trazer aqui uma visão geográfica do conceito de bacia hidrográfica, né? Quando a gente fala de bacia hidrográfica, nós estamos nos referindo a uma área, a uma região onde a gente observa a drenagem de um rio principal e os seus afluentes e subafluentes. Como vocês podem perceber aí na tela, eu coloquei para vocês um bloco diagrama que mostra a estrutura de uma bacia hidrográfica. Então, nós estamos diante de um bloco diagrama que mostra todos os elementos que compõem uma bacia hidrográfica. Então, nós temos dentre eles a nascente, que é onde a água subterrânea brota à superfície, é onde o rio começa, o curso d'água começa. Nós temos os afluentes, que são águas que vêm de diversas fontes, né, geralmente águas provenientes das chuvas, e que formam pequenos cursos d'água e que vão desaguar no rio principal, no rio maior. Ou seja, elas são drenadas para o rio principal, para o rio maior. Sendo que esse rio principal corre em um leito. Nós temos também um outro elemento muito importante das bacias hidrográficas, que é o divisor de águas. Se vocês observarem, nós temos aí nesse bloco diagrama uma linha azul pontilhada que separa 2 bacias hidrográficas desse bloco diagrama. Então, essa linha azul, que corresponde às áreas mais elevadas do terreno, elas identificam, né? Ela está identificando esse divisor de águas. Então, a gente observa que nós temos uma drenagem que se conduz para a esquerda e uma outra área de drenagem que se conduz para a direita. Nós temos ainda os lençóis freáticos, que é o conjunto de águas subterrâneas. Nós temos a foz, que é onde o rio principal termina, né? Temos também as subbacias, as microbacias. Então, todos esses são elementos, são componentes de uma bacia hidrográfica. Por que eu trouxe isso e por que eu acho importante ressaltar isso aqui hoje? Porque não dá para a gente falar de uma política de recurso hídrico que não contemple todos os elementos de uma bacia hidrográfica. Uma política de recurso hídrico que está apenas focada no rio principal é uma política de recurso hídrico falha.
né? Então, uma política de recurso hídrico voltada para a conservação, preservação das bacias hidrográficas, ela deve ser holística, ou seja, ela deve contemplar todos os componentes, todos os elementos de uma bacia hidrográfica, desde a nascente aos afluentes, aos subafluentes, ao fundo do vale, ao leito, né? Então, tem que ser uma política ampla, de fato. Qual que é a condição dos recursos hídricos no nosso estado? Vamos falar um pouquinho de Minas Gerais. Minas Gerais abriga grandes bacias hidrográficas. Eu vou trazer para vocês um mapa que mostra as bacias hidrográficas de Minas Gerais, inclusive bacias hidrográficas interestaduais, né, que não são apenas de Minas Gerais, fazem fronteira com outros estados. Dentre as bacias hidrográficas mineiras, né, que não necessariamente são apenas mineiras, mas que tem parte dela em Minas Gerais. Eu destacaria para vocês a do São Francisco, a do Rio Grande, a do Paranaíba, a do Doce, que é a qual o Rio Piranga faz parte, e a do Jequitinhonha. São várias as bacias hidrográficas, mas eu ressalto essas. Além dessas bacias, nós temos uma subdivisão em subbacias hidrográficas. São 36 subbacias no total. E o que a gente observa disso tudo? A gente poderia, equivocadamente, achar que, por isso, Minas tem uma condição ideal de distribuição de recursos hídricos. E não é o que de fato ocorre, porque há uma distribuição desigual dessa oferta hídrica em Minas Gerais. Então, a gente observa que no norte e no nordeste de Minas há uma disposição hídrica menor se comparada a outras áreas do estado, né? Então, nós não temos uma situação ideal. Nós temos grandes bacias hidrográficas, sim, isso é importante, mas essa distribuição não é homogênea. Aqui está o mapa, então eu trouxe para vocês o mapa. Este mapa foi elaborado pelo IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, é um instituto muito importante se a gente quiser saber informações sobre as bacias de Minas, sobre a condição dos recursos hídricos em Minas. Então, nós temos aí representadas as cores das bacias hidrográficas, e eu ressalto para vocês aqui essa número 15, que corresponde à bacia hidrográfica do São Francisco. Como vocês sabem, o São Francisco, ele não está apenas em Minas Gerais, uma das principais nascentes fica em Minas Gerais, mas ele passa por outros estados também. Nós temos aqui, eu vou destacar para vocês, a bacia hidrográfica representada na cor vermelha e pelo número 3, que é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Ela é muito especial para nós, tem que ser muito especial para nós, porque é a bacia hidrográfica da qual nós fazemos parte. E o nosso Rio Piranga também faz parte, como um dos principais afluentes do Rio Doce. Então, eu ressalto para vocês essas duas bacias hidrográficas de nível federal, né? Elas são consideradas de nível federal. As bacias hidrográficas têm essa definição da geografia, que foi essa definição que eu dei aqui, ó. Para nós, geógrafos, para gente, professor de geografia, né, a gente considera que a bacia hidrográfica é isso, é uma área de drenagem de um rio principal e os seus afluentes e todos os seus elementos necessários, nascente, foz, leito, lençol freático e por aí vai. Mas essa terminologia, essa expressão bacias hidrográficas, ela também é muito empregada dentro da legislação. No contexto da legislação, as bacias hidrográficas são entendidas não só do ponto de vista físico, que é esse ponto de vista que eu mostrei para vocês, como uma unidade de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Não, na legislação, ela é vista para além disso. Ela é vista também como uma unidade de gestão. Eu vou explicar um pouquinho o que seria usar uma bacia hidrográfica como uma unidade de gestão. E quando que esse termo passou a ser utilizado, né? Bacia hidrográfica passou a ser visto dentro da legislação
como uma unidade de gestão? Através da Lei Federal número 9.433, que é uma lei de 1997, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Né? Então, as bacias hidrográficas passaram a ser consideradas unidades de gestão do recurso hídrico. Além disso, é importante ressaltar que essa gestão, ela acontece nas bacias e também nas subbacias. E essa gestão fica a cargo dos CBHs, que são os Comitês de Bacias Hidrográficas. O que seriam esses CBHs? São órgãos de decisão colegiada. Então, são órgãos que gerenciam a água daquela bacia ou daquela subbacia. O gerenciamento, ou gestão, como queira, é feita num CBH, um Comitê de Bacia Hidrográfica, de forma descentralizada, integrada e participativa. Aí vocês podem estar se perguntando, mas quem que faz parte desse órgão de decisão colegiada? Fazem parte o poder público, representado através das prefeituras, por exemplo, fazem parte as entidades civis, então as organizações civis e os usuários. Então, por exemplo, nós temos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Nós temos representatividade do poder público, de entidades civis e também de usuários. Então, o órgão, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, é um órgão colegiado que discute formas de gerenciamento para as águas da Bacia Hidrográfica do Doce. Então, aqui eu estou usando o Rio Doce como exemplo porque é a nossa realidade de bacia hidrográfica. Agora, avançando um pouquinho na problematização das condições das bacias hidrográficas de Minas. Isso que eu trago para Minas não é realidade apenas do nosso estado. São problemas que verificamos em maior ou menor grau em outros estados brasileiros. Mas o enfoque aqui é o nosso estado, é para a gente pensar Minas Gerais com um carinho maior e atenção maior. Então, os principais problemas que a gente verifica são o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal. E aí, quando a gente fala do desmatamento, o desmatamento tem um impacto enorme nas nascentes e também nos divisores de água. Altos índices de desmatamento podem contribuir para a diminuição do volume de água nas nascentes. Altos índices de desmatamento nos divisores de água, ou seja, nas partes mais elevadas das bacias, podem contribuir para maior risco de deslizamentos de terra e, com isso, assoreamento do curso d'água. E o assoreamento do curso d'água pode desencadear enchentes mais frequentes. Então, percebam como é um processo holístico, como que está muito integrado. Então, o desmatamento, ele pode até ser um desmatamento localizado em um morro X, mas esse desmatamento, ele pode, de certa forma, comprometer o rio principal ou um afluente. Além disso, nós temos o aumento populacional que tem gerado o adensamento das áreas urbanas e, consequentemente, a impermeabilização do solo. Quanto mais impermeabilizadas ficam as nossas cidades, menos infiltração ocorre. E com menos infiltração, nós temos um escoamento superficial da água muito maior. Esse escoamento superficial da água maior vai gerar casos de alagamentos cada vez mais frequentes, problemas de destruição de vias e outros tipos de impactos ainda mais graves, como, por exemplo, mortes. Além disso, soma-se a esses 4 problemas o aumento da poluição
E eu deixei por último, mas não é menos importante, que são os impactos da atividade mineradora. E para Minas Gerais, isso é muito importante. Não dá para discutir bacia hidrográfica, condição de bacia hidrográfica em Minas, sem pensar os impactos que as atividades mineradoras trazem para as nossas bacias. E aí eu trouxe como exemplo, é apenas um. Eu poderia trazer aqui dezenas de exemplos de contaminação de cursos d'água em Minas Gerais por conta da mineração. Eu trouxe esse em especial. O ano era 2015. Talvez alguns podem não se lembrar, mas isso não deveria sair da nossa memória. O ano era 2015 e a bacia era exatamente a bacia hidrográfica na qual nós estamos. A bacia era a bacia do Rio Doce. E qual era o fato? Ou melhor, né? Qual é o fato que está sendo mostrado aí na imagem que eu coloquei para vocês? Essa imagem representa o maior crime ambiental da história do nosso país e da história do nosso estado. Nós estamos falando de 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração que vazaram. Eu vou repetir, esse é o volume de rejeito de mineração que vazou de uma barragem de rejeito da Samarco. 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração. Toda essa lama cheia de rejeitos de mineração se espalhou pela bacia hidrográfica do Rio Doce. Contaminou rios, contaminou afluentes, matou peixes, destruiu distritos, pessoas, deixou pessoas sem água potável durante vários dias. Houve uma superinflação do preço da água mineral. A economia de vários municípios ficou completamente devastada. E sem falar do ecossistema da bacia hidrográfica do Rio Doce, que ficou completamente desequilibrado. Existem alguns pesquisadores que falam em 10 anos para uma recuperação. Há outros que falam em 20 anos para uma recuperação. Nós estamos diante de uma tragédia, mas ela não é só uma tragédia, ela é também um crime, porque ele era evitável. E nós temos os agentes do crime, a Samarco, administrada pela mineradora Vale e pela mineradora BHP. Então, nós estamos falando que a nossa bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica da nossa região, vivenciou o maior crime ambiental da história do Brasil. E a gente não pode deixar que isso caia no esquecimento. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito sempre. E tem que ser dito porque acontece de novo, e aconteceu de novo em Brumadinho. O cenário era Minas Gerais de novo. O cenário era Minas Gerais de novo. E anos mais tarde ocorreu em Brumadinho. Então, a mineração, ela vem impactando as nossas bacias hidrográficas. Que ela gere recurso, que ela gere renda para Minas é ótimo, é excelente. Nós não somos contra a geração de renda, geração de recurso para os mineiros, mas nós queremos que a mineração seja feita com responsabilidade social e ambiental. E não nos parece, pelo menos não me parece, que isso que está mostrado na foto é responsabilidade social, é responsabilidade ambiental. Depois eu quero ouvir vocês, jovens, o que isso parece a vocês. A mim, professora, não parece nem um pouco responsabilidade social e ambiental. E não sou apenas eu que digo isso. Carlos Drummond de Andrade já dizia isso em 1984. Quem aí nunca leu Carlos Drummond de Andrade? Acho que todo mundo já leu Carlos Drummond de Andrade. Em 84, Carlos Drummond de Andrade publicou esse trechinho aqui, esse poema pequenininho, Lira Itabirana. Vocês sabem, que Carlos Drummond de Andrade
é natural de Tabira, então ele vivenciou a tragédia da mineração na cidade dele. E ele escreveu, né? O rio é doce, a vale amarga. Então ele já, em 1984, ele já fazia referência aos crimes ambientais impetrados pela Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale. E aí ele continua: ai, antes fosse mais leve a carga, entre estatais e multinacionais quantuais, a dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Muitas, né, gente? Sem dúvida, muitas toneladas de ferro. Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? E aí eu fico pensando em quantas pessoas foram silenciadas pelos rejeitos da mineração, vazados em Mariana e depois em Brumadinho. Em Brumadinho foram centenas e centenas de vidas silenciadas. Então a gente está falando de um grave impacto ambiental nas nossas bacias hidrográficas. Diante disso, como é que a gente pensa uma política pública para os recursos hídricos? Ou melhor, né? Como deve ser uma política pública para os recursos hídricos? Ela deve assegurar tanto a nossa quanto as futuras gerações a disponibilidade da água. Ela deve garantir padrões de qualidade. Ela deve promover uma utilização racional e integrada. E, além disso, oferecer a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, sejam eles de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Aí eu pergunto a vocês, jovens, onde estava a política de recursos hídricos de Minas quando esse evento ocorreu? Esse que está mostrado para vocês na foto. Bento Rodrigues, está mostrado para vocês na foto. Aqui também. Aí eu pergunto, não existia a nossa política de recursos hídricos? Sim, ela existe. Mas por que ela não ofereceu aos moradores de Bento Rodrigues a prevenção para eventos hidrológicos críticos? Percebem por que eu chamei, e não só eu, mas muitas pessoas chamam o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho de crime ambiental? Porque um direito nosso é essa prevenção contra eventos hidrológicos críticos. E só para vocês terem uma ideia, no rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, nem o aviso sonoro foi tocado para que as pessoas pudessem correr. Bastava, talvez, um sinal. Agora eu vou partir um pouquinho para a nossa parte do saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala de 4 serviços integrados: o acesso a uma rede de água e a água potável, o acesso à rede de esgoto, o gerenciamento de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais, ou seja, da água da chuva que cai nos municípios. O saneamento básico deve ser executado, ou ele pode, ser executado diretamente pela municipalidade, pela prefeitura, ou pode ser concedido para empresas públicas estaduais, como a Copasa, ou privadas. Aqui no caso de Ponte Nova, nós temos a Demais, que é uma autarquia que tem como responsabilidade o saneamento básico aqui no nosso município. Eu queria trazer para vocês, de forma bem breve, um panorama sobre o saneamento básico no Brasil. Vou sair um pouquinho aqui da apresentação para a gente ir para esse site do governo federal. Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Vocês já tinham visto este site, é um site vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aqui a gente encontra todas as informações
detalhadas sobre o acesso ao saneamento básico em nosso país. Nós encontramos, inclusive, dados setorizados. Então, por exemplo, se eu quiser saber dados sobre o abastecimento de água, tenho. Sobre o esgotamento sanitário, tem também. Sobre apenas o manejo dos resíduos sólidos, ou só sobre a drenagem. Então, a gente encontra aqui nesse site todos esses dados. Não vou mostrar todos os dados para vocês, quero chamar a atenção apenas para alguns, para eu não me alongar mais do que eu já me alonguei, que eu falo muito. Só um minutinho que vai carregar os dados do Brasil. Eu queria chamar a atenção de vocês para esses 3 dados aqui embaixo. Em 2010, gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque eu queria que essas informações subsidiassem a nossa conversa. Em 2010, apenas 81,1% da nossa população, no nosso país, tinha acesso à rede de água. Eu estou falando apenas, e está certo falar apenas, porque a gente está falando de água, a gente está falando de um bem básico. O certo era a gente ter 100%. 81 é pouco, é muito pouco. Saber que a gente tem 19% da população sem acesso a uma rede de água, isso deveria nos apavorar. Só que a gente vai ficar mais apavorado ainda quando a gente percebe que para 2019 a gente está falando de 9 anos. 9 anos depois, esse indicador aumentou muito pouco. Ele passou de 81,1% para 83,7%. Ou seja, em 9 anos, em uma década, o que o Brasil fez para levar a rede de água para as pessoas que não tinham? Muito pouco. Rede de esgoto, a situação é terrível, é vergonhoso falar que em 2010 apenas 46,2% da população brasileira tinha acesso à rede de esgoto. Aqui a gente nem está falando de tratamento. Se fosse tratamento, o indicador ia ficar pior ainda. A gente está falando de rede, a gente está falando de coleta, o mínimo, o básico. Quase 10 anos depois, né, em 2019, só aumentou para 54,1%. É trágico. É trágico a gente saber que praticamente metade da população brasileira não tem rede de esgoto. Vive em condições precárias, porque você não ter uma rede de esgoto é uma condição muito precária. O gerenciamento dos resíduos sólidos é um indicador, dentre esses, que está com os melhores valores. Nós tínhamos aí, em 2010, 93,4%, mas pasmem, 9 anos depois, ao invés de melhorar, diminuiu a coleta domiciliar dos resíduos sólidos. Eu poderia trazer aqui uma série de outros dados ainda mais detalhados, mas vou ficar com esses. Acho que esses já são suficientes para nos assustar. E aí eu vou trazer para Ponte Nova, vou trazer um dado agora do nosso município. Porque a gente fala de Brasil, às vezes fica fora da nossa realidade. Vou direcionar aqui para o site do IBGE para a gente verificar. Só um minutinho. A gente tem aqui agora, não sei se está dando para vocês verem, que demorou um pouquinho para carregar, nós temos os indicadores de Ponte Nova. Esses são dados extraídos aqui do site do IBGE, tá? Mas são dados coletados a partir desse SNIS aqui, ó, tá? Que é esse Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
Então, o Sistema Nacional faz a coleta e aí o IBGE também publica isso. Em Ponte Nova, 85,6% da nossa população tem rede de esgoto. Aqui está escrito esgotamento sanitário adequado, mas eu não colocaria essa expressão, porque um esgotamento sanitário adequado seria, no mínimo, tratar o nosso esgoto, e não é o que a gente faz. Nosso esgoto vai para o Rio Piranga. Então, a gente está falando de 85,6% da população pontinovense que tem rede de esgoto. Mas a gente não trata o nosso esgoto. A gente simplesmente tira ele das nossas casas e joga ele no rio. E a gente tem que pensar que existem ainda 14% de pontinovenses que nem rede de esgoto tem. Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Né? Então, isso tudo eu queria conversar com vocês depois. Vamos voltar para a nossa apresentação. Estou quase terminando, viu, gente? Eu gosto de falar, mas estou terminando. Então, aqui, ó. Nossa apresentação. Eu parei aqui, né? Do slide atual. Então, já vimos os dados. Diante disso, né? Diante desse cenário, que no meu entender é um cenário caótico, qual que é a relevância de uma política de saneamento básico? Ora, elas são essenciais para promover saúde, para promover a qualidade de vida das comunidades. O saneamento básico e as políticas de saneamento básico possibilitam um ambiente livre de vetores, animais, insetos, que podem propagar, né, parasitas, bactérias, agentes patogênicos. Além disso, uma política eficaz do saneamento básico contribui para reduzir, controlar doenças como hepatite, dengue, diarreia, cólera, toxoplasmose, leptospirose. Existem pessoas que ainda morrem de diarreia no Brasil e em nosso município. Sim, isso poderia ser evitado. Poderia ser evitado se a gente tivesse uma política de saneamento básico eficaz. Porque ela até existe. Vejam para vocês, olha aí. Isso daí é tudo legislação. E aqui não está tudo não, hein? Eu coloquei algumas. Todos esses pontinhos aí equivalem a uma legislação, seja ela federal ou estadual, que tratem do tema ou dos recursos hídricos, que eu abordei primeiro, ou então do saneamento básico. São muitas leis. Então, a questão hídrica e a questão do saneamento já está posto na lei. Não é falta de lei. E aqui a gente está falando de lei federal e estadual. Ainda tem as municipais. Vamos falar da lei pertinho de nós. Quem é responsável por formular uma política municipal de saneamento básico e o plano municipal de saneamento básico? É o titular responsável pelo serviço. E por que ele tem que fazer uma política municipal e um plano municipal? Né? Por que as prefeituras têm que se preocupar com isso? Porque esses dois mecanismos, política e plano de saneamento básico, são fundamentais para garantir a gestão e a prestação do serviço público. Qual serviço público? Rede de água e água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e gerenciamento dos resíduos sólidos. Diante disso, eu pergunto para vocês, Ponte Nova possui uma política municipal de saneamento básico? Vou parar até de apresentar, porque eu quero fazer essa pergunta olhando para vocês. Só um minutinho. Vou parar minha apresentação e agora eu quero olhar para vocês. Sabe a mãozinha? A mãozinha do Google Meet? Eu quero que vocês levantem a mão para mim. Quem acha que Ponte Nova tem política e plano municipal de saneamento básico? Levanta a mãozinha. Professora Daiane, tô achando que esse Google Meet aqui, ele não tem a mãozinha. Não acredito, não É, tem. esse é gratuito. Ah, eles que podem usar, pena! ou eles podem falar, ou eles podem usar
o chat ali do lado também. Usa o chat então, gente. Gabriel tá perguntando, cadê a mãozinha? Eu também tô procurando a mãozinha. E aí, gente, Ponte Nova tem ou não tem política e plano municipal de saneamento básico? Se sim, põe um sim ou um S aí no chat. Se não, põe um não ou um N aí no chat. Vamos ver. Vamos ver se vocês estão por dentro. Marcelo, acho que sim. Gabriel, sim. Letícia, Luiz Paulo, Renata. Eita, todo mundo confiante no município que vive? Trem. Matheus, eu gostei. Sim, mas não funciona. Já adiantou que não funciona. Muito bem. Vou voltar lá para a apresentação que eu vou dar a resposta para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu voltar a apresentar. Darei a resposta para vocês agora. Se tem ou se não tem. Então, muito bem. Temos. Temos e ele não é novo, viu, gente? O plano de saneamento básico em Ponte Nova, ele foi implantado por meio de um decreto municipal de número 9.536 de 2014. Ele não é novo, mas ele só foi aprovado por uma lei, a Lei Municipal Complementar número 4.086 de 2016. Então, ele foi implantado, né, pelo prefeito municipal, na época, o Guto Malta, que hoje é vereador, né? Então, na época, era ele que estava na gestão do município. E o que está dito lá no plano? Eu baixei o plano, ele tem mais de 400 páginas. O plano, ele coloca o seguinte: o objetivo principal é dotar o município de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir, presta atenção nessa palavrinha, a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas definidas em um processo participativo. Esse plano, ele é duradouro, ou seja, ele foi colocado em prática, né? Ele foi feito na gestão do prefeito Guto Malta, mas ele é o plano do município. Então, independente de quem ocupe a cadeira do executivo, ele tem que ser colocado em prática. E o que ele diz? Que o objetivo é garantir a universalização do acesso ao saneamento básico. Universalizar é garantir que todas as pessoas do município tenham acesso aos serviços de saneamento básico. Pois é. E aí, em 2015, né, nesse intervalo da promulgação da implantação do decreto para promulgação por meio da lei, a gente também teve a instituição da Política Municipal de Saneamento Básico, que foi em 2015, né, nesse intervalo do plano de 2014 até ele ter sido de fato, né, aprovado em 2016. E a Política Municipal de Saneamento Básico, ela diz o mesmo que o plano. Ela diz que o princípio básico da nossa política de saneamento básico em Ponte Nova é a universalização do acesso aos serviços no menor prazo possível e a garantia da sua permanência. Só que a gente viu, de acordo com dados do IBGE, que tem 14% dos pontinovenses que não tem nem rede de esgoto. Isso a gente não está nem falando de tratamento, a gente está falando só de rede de esgoto. Então, eu trago aqui alguns pontos para o debate. Eu quero ouvir vocês. Será que o que nos falta, a nós pontinovenses, a nós brasileiros de forma geral, são realmente leis sobre os recursos hídricos e sobre o saneamento básico? Será que nos falta uma sinopse
ou seja, um apanhado das condições de distribuição, de oferta dos recursos hídricos e do acesso ao saneamento básico? Será que realmente falta isso? O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico é muito claro. Ele diz que falta, né? Falta para tantos por cento brasileiro, mostra onde falta. Se a gente tem leis, se a gente tem um apanhado das condições de distribuição, tanto da oferta de água, de recursos hídricos, quanto de saneamento básico, o que nos falta, então? São esses os nossos pontos para o debate. Agora eu quero ouvir vocês. Não quero ficar aqui falando sozinha. Professora Daiane, espetacular sua síntese, né, que você fez de um assunto tão amplo, né, que são os recursos hídricos e o saneamento básico. Eu vou pedir aos estudantes agora que quiserem fazer os comentários, as perguntas, tá? Podem abrir o microfone. Eu sei que nós vamos ter muito aí para conversar com esses questionamentos que a professora Daiane nos deixou aqui. Quem gostaria de ser o primeiro ou a primeira? Matheus, Karina... Precisa ter vergonha não, viu, gente, para perguntar não, que aqui a gente é tudo sem vergonha, a gente não liga para pergunta. Gabriel, que comentou no chat também. Vitor, que foi meu aluno, Vitor Rocha. Renata foi minha aluna. Eles gostam de falar, não fala pouco não, viu? Posso falar antes de... É bom que vai incentivando, né? Claro. Mas nossa, bacana demais a sua apresentação. Não aprendi demais. Eu professor de história, né? Outra área. E assim, fantástico mesmo. Adorei. Muita coisa eu não sabia. Eu achei interessante você falando sobre essa questão dos crimes, né? Cometidos pela Samarco, pela Vale do Rio Doce. E aí me veio na cabeça, até pesquisei aqui para ver se eu estava realmente, mas realmente aconteceu. Teve um outro vazamento de mineroduto no Santo Antônio do Grama, em 2018, né, da Anglo American, que era outra mineradora, e vazou no Ribeirão, né, e deixou mais de 3 mil pessoas sem abastecimento de água. Então, é pensar que como que... Isso porque a gente está perto, mas imagina, claro que o de Mariana e de Brumadinho tiveram essas proporções gigantescas, né? Mas é de pensar que o quanto isso é cotidiano, né? O quanto isso acontece. Eu lembro que sempre, né? Praticamente. Eu lembro que as pessoas, quando aconteceu o crime de Brumadinho, as pessoas ficaram horrorizadas quando descobriram que a Vale tinha uma planilha em que ela contabilizava os possíveis prejuízos caso houvesse um rompimento. As pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. Eu falei, gente, é o capital, né? E aí, o quanto que essa questão ambiental, ela tá ligada ao capital, né? Então, a exploração, ela acontece aqui, como você disse, cidades ficaram destruídas, seja a parte física, a questão de vidas e também a questão da economia. Mariana, né? Pega a questão de Mariana. Mariana, quando aconteceu esse crime, essa marca teve as atividades paralisadas e a cidade parou. Né? Tudo ali roda, gira em torno da mineração, e aí todo o caos que foi para as pessoas que tiveram que sair de Paracatu e de Bento Rodrigues, nossa, é muito triste de ver, assim. E enfim, mas pensar que como que isso é muito cotidiano, né? E outra coisa, essa questão do saneamento, essa questão do esgotamento, né, da rede de esgoto, né, o quanto que isso diz muito sobre o nosso país, né, metade da população brasileira não tem acesso a uma rede de esgoto. Quem é essa metade, né, as pessoas mais pobres. Quem é essa metade? Isso mostra como que a questão social está totalmente ligada à questão ambiental. Quem tem acesso a uma melhor qualidade de vida, a água potável de qualidade, a expectativa de vida melhores, é uma população que é privilegiada, que está em uma determinada região também, né? Tem que pensar também essa fator de desigualdade regional dentro das cidades, dentro dos estados e dentro do país, né? Onde é que estão essas pessoas? Como você bem disse, dá para a gente pensar muita coisa, e não tem como a gente desligar a questão ambiental
e essa questão realmente da questão social. E aí essa questão do tanto de leis, né? Então, lei a gente tem demais. E a gente tem, o Brasil, ele tem uma legislação muito rica. Nossa Constituição é uma Constituição exemplar. A Constituição de 88 é a Constituição cidadã, exemplar que permite, faz com que as pessoas possam ter uma vida de qualidade, né? Fala sobre... É uma Constituição fantástica, mas que não é cumprida, né? E aí essa é a questão, por que ela não é cumprida? E o papel que nós, cidadãos, e aí falando agora para os jovens do Parlamento Jovens, né? Do Parlamento Jovem, o nosso papel de cobrar, o nosso papel de estar por dentro, essa questão quando você falou sobre a questão de Ponte Nova, aí a gente tem que lembrar da novela que é a Estação de Tratamento de Esgoto, Sim, né? com certeza. Acho que agora tá indo, né? Pelo que eu acho que agora, acho que tá, pelo menos parece que tá começando. Mas essa história é muito antiga. Eu lembro que em 2015, 2016, quando você falou da legislação, eu me lembrei. Eu participei de algumas reuniões que a prefeitura organizava justamente para poder discutir sobre a questão. E aí tem toda a questão de expropriação de terras, enfim, tinha onde vai ser construído, falava-se aqui na Rasa, aí depois mudou, enfim. Eles foram para Ipatinga até ver o modelo de ET que tinha sido implantado lá, né? Mas olha só que novela, né? Assim, é algo que é essencial e que o município tem, já estamos em 2021, então 6 anos, já era para estar pronto, pensar nesse sentido. E eu sei que havia prazos a serem cumpridos para a construção da ET e não foram cumpridos, enfim, não sei se houve pagamento de multa em relação a isso, mas olha só como que é complicado, né, assim, muito, dá para pensar muito mesmo, mas eu achei a sua fala muito instigante, estou aqui pensando... Que bom! Agora deixar com os... É para provocar mesmo. É isso, certíssima. A questão da ET, Marcela, inclusive, foi exatamente nesse contexto do Plano Municipal de Saneamento Básico. Veio tudo junto, né? Porque o Plano Municipal de Saneamento Básico é de 2014, e aí nessa levada, nessa tomada do Plano Municipal, começou a se discutir a implantação da ET. Então, ela é contemporânea do nosso plano. O plano está aí e a ET ainda não, né? Professora Dayana, o Gabriel fez uma pergunta aqui no chat, se você puder respondê-lo. Ele colocou assim: existem tantas leis, mas por que elas não funcionam? Você nos mostrou lá tantas leis federais, estaduais, além da nossa legislação municipal também, né? Por que elas não funcionam? Olha, eu acho, assim, é um conjunto de fatores. Não tem só uma explicação. Eu acho que tem a questão da nossa cultura, da cultura política do cidadão, que eu acho que a gente ainda precisa avançar muito. Por isso eu entendo que o Parlamento Jovem é um espaço muito importante para vocês, é um espaço de formação política, então é um espaço onde você vai buscar instrumentos que te viabilizem cobrar e cobrar com responsabilidade. Então eu acho que o nível de formação política da sociedade brasileira ainda precisa melhorar muito, para que a gente saiba reconhecer onde e como devemos cobrar. Então, qual órgão a gente vai acionar? O plano municipal, a gente descobriu aqui que o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ponte Nova não está sendo cumprido. Já tem 7 anos e ele não está sendo cumprido. O que a gente vai fazer diante disso? Talvez o Parlamento Jovem de Ponte Nova não precise propor uma nova lei, um novo projeto de lei. Talvez possa cobrar um posicionamento dos poderes executivo e também legislativo. Então, talvez uma simples, estratégia aí de uma audiência pública, não sei que tipo de mecanismo pode ser viabilizado por meio da Câmara de Vereadores para chamar os entes responsáveis, o diretor do DEMAIS, porque é o DEMAIS o responsável pela política municipal de saneamento básico, e perguntar: isso está posto no plano. O que vocês têm feito? Acho, então, que falta muito dessa formação política para que a gente possa cobrar e cobrar da melhor maneira.
Além disso, penso também na questão da justiça morosa. Eu vejo que a justiça brasileira é muito morosa, e para julgar os crimes ambientais, ela também é mais morosa ainda. A questão do rompimento das barragens de mineração, elas mostram isso. A empresa, ela recorre milhares de vezes. Né? E aí, às vezes, acaba que a pessoa que sofreu o crime não recebe uma indenização. Quando vai receber a indenização, talvez é o filho, é o neto, às vezes até o bisneto daquela pessoa. Isso se receber uma indenização. Então, acho que falta uma questão, uma justiça mais célere para tratar das questões ambientais no Brasil. Né? Porque eu realmente, gente, assim, eu não acho que o problema é falta de legislação. Nessa busca que eu fiz, na leitura do Plano Municipal de Saneamento Básico, na leitura da Política Municipal de Saneamento Básico, são ótimas legislações. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é excelente. A Política Nacional de Recursos Hídricos é excelente. Não nos falta legislação, então às vezes a gente fica tentando propor uma nova lei, achando que a gente vai inventar a roda já existe, mas a gente precisa fazer a roda girar. Então eu penso que talvez, né, uma proposta, né, para o parlamento jovem seja pensar, então, essas estratégias de fiscalização e controle das leis que já estão aí. Né? Então, às vezes, a gente não precisa de uma lei nova. A gente precisa fazer a lei ser cumprida de fato. Né? Não sei, é o que eu penso, né? Existem vários fatores aí envolvidos. Tem a questão do poder das empresas, que acaba interferindo na legislação, no julgamento dos crimes ambientais. Professora Daiane, você colocou um ponto aí fundamental, né? A roda existe. O que a sociedade tem que fazer é fazê-la funcionar, né? As leis existem e é preciso fazê-las que sejam efetivas, né? Você citou nesse ponto importante do controle social, que é a participação popular, né? A participação desses jovens, como eles estão no parlamento jovem, e com certeza vão ter parâmetros para continuar participando politicamente na vida da cidade, né? Não só como agentes políticos, né? Mas talvez como cidadãos mesmo conscientes. Tem uma pergunta aqui uma observação aqui no chat, senhora Daiane, da Laila. Ela comentou que é necessário uma melhora para a nossa população, a sociedade deve ser ouvida, ou seja, basicamente isso que você disse também, né? Eu acabei de comentar aqui. E o Luiz Paulo, ele pediu para fazer uma pergunta. Luiz Paulo, pode fazer uma pergunta, e o Vitor também pediu fazer no chat, pode fazer no chat, Vitor. Se quiser fazer também, abrindo o microfone, fica à vontade. Luiz Paulo, pode abrir o microfone. Aqui, boa noite. Eu não sei se vai ser uma pergunta ou se é um comentário, né? O que eu vou falar aqui agora, mas é o seguinte: a gente sabe que grande parte do Brasil, cidades e vilarejos assim, não existe infelizmente não existe o saneamento básico, assim como o esgoto a céu aberto, que nossa, eu acompanho muito no MG Móvel e sempre o único problema que o pessoal mais relata, que os moradores mais relatam, são o esgoto a céu aberto, né? E que precisa de como pode dizer, um tratamento ou meio que um circuito que leva até o tratamento, ou se não algum lugar para desaguar. Em questão a isso, o governo vamos supor, da cidade ou do estado tem o capital para realizar esse tipo de como pode dizer, de solucionar o problema, mas não faz, assim, porque eu não sei se eles acham que pode ser ou não é importante, mas também, como pode dizer, existe ou alguma lei ou
alguma... Ou já tem um direito, assim, que cada estado recebe, ou cidade recebe, que é meio que pode ser um auxílio para a sanidade, ou... Não, sanidade não. Eu esqueci o nome da palavra. Saneamento? Isso, saneamento. De saneamento básico para cada cidade, ou não existe algo assim? Ô Luiz, como vem a verba, eu não sei te dizer. Como se ela vem uma verba específica para saneamento básico. Mas vem o recurso e o município, ele também arrecada, vou falar da realidade aqui de Ponte Nova. A gente tem o Departamento Municipal de Água e Saneamento, demais. Ela é uma autarquia. Então, ela é uma instituição que tem autonomia administrativa, ela tem uma autonomia jurídica, né? Então, ela tem autonomia em relação à prefeitura. Mas a responsabilidade pelo saneamento básico, pela distribuição de água, é do demais. E ela tem uma verba para isso. Ela tem uma verba para isso e ela também cobra uma tarifa por isso. Então, o usuário, ele também paga uma tarifa pelo tratamento da água, né, e pela coleta do esgoto. Aqui em Ponte Nova a gente não tem o tratamento, a gente tem a rede que faz a coleta. Lembrando que tem 14% de pontinovenses que nem isso tem. Aí eu volto a dizer, onde eles estão? Quem são eles? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, de identificar quem são essas pessoas. Então, eu penso o seguinte, olha, eu acho que a verba, não falta verba, falta uma cobrança para que esta verba seja de fato utilizada onde mais se precisa e que ela não seja desviada. E aí entra a questão da formação política. Como se faz essa cobrança? Se faz essa cobrança via Câmara de Vereadores. Então, o vereador, ele legisla, mas ele fiscaliza também. Ele garante que a lei faça se cumprir, né? Então, ele cobra do executivo, ele cobra do prefeito. Só que, né, as pessoas têm que ter uma proximidade com a Câmara de Vereadores e elas precisam entender que é direito delas. Quando a pessoa vai no MGTV, eu também assisto, de vez em quando eu vejo essas reportagens, quando ela vai ali, ela denuncia aquele esgoto a céu aberto, ela está fazendo o direito, é direito dela ter uma rede de coleta de esgoto. Ela não está pedindo um favor. Então, a pessoa tem que ter clareza disso. Então, quando ela se manifesta para o vereador, olha, eu quero isso, 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 né? Não é saco de cimento para construir casa, não, né? É aquilo que é direito de fato. Eu quero que minha comunidade tenha uma rede de coleta de esgoto. Isso não é favor, isso é direito. Né? Então, a lei existe, o recurso existe. Se não está sendo empregado, cabe à população se organizar e pressionar para que aquele recurso seja de fato cumprido. Como eu disse, através, né, da Câmara dos Vereadores, que tem essa função de fiscalização, mas através também de outros órgãos. É possível denúncias para a ouvidoria pública e é possível também denúncias perante o Ministério Público. Qualquer cidadão pode fazer essas denúncias, mas a gente precisa ter formação política para isso. Senão a gente acha que a gente está pedindo favor, quando na verdade a gente está exigindo o cumprimento de direito. Saneamento básico é direito, não é favor. Na pesquisa que eu fiz no site do IBGE, aí olha que interessante, 98% das casas brasileiras têm acesso à energia elétrica. 98% das casas brasileiras têm acesso à energia elétrica. Por que só 54% têm acesso a esgoto? É uma questão que a gente tem que debater. Ah, então é interessante que a pessoa tenha televisão em casa para assistir novela, mas que ela tenha um ambiente sadio, não.
Que tipo de país é esse, né? Que defende só a energia, mas que não pensa também no saneamento básico. A professora Daiane colocou um ponto aí muito importante para vocês refletirem, né, nessa questão de saber onde buscar, né, os nossos direitos, né, e citou como exemplo a Câmara de Vereadores, que, como vocês sabem, é o Poder Legislativo Municipal, tem essa função de fiscalizar. Podem procurar o próprio Executivo, por meio das ouvidorias, seja Executivo Municipal ou estadual, citou como exemplo também o Ministério Público, e o próprio Poder Judiciário também. Nós temos vários meios. O importante, né, professora Daiane, é estar buscando os meios adequados de cobrança, para que essas leis, né, para que a roda comece a rodar, né, professora? Como você bem fez aquela analogia muito boa em relação às leis. Eu vou passar agora para o Vitor. O Vitor fez uma pergunta, ele preferiu fazer pelo chat, que ele falou que ele está com um pouquinho de barulho lá perto. Seu ex-aluno, professora Daiane, ele perguntou aqui, como nós fazemos para recuperar uma bacia hidrográfica que foi afetada pelos rejeitos de minérios? Esperamos a natureza agir ou há algo que possamos fazer? Acho, Vitor, que a gente tem que fazer os dois, né? Tem um tempo de regeneração, um tempo longo, mas é possível fazer algumas coisas. Por exemplo, a dragagem dos rejeitos da mineração, isso está parcialmente sendo feito aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas daqueles 40 e poucos milhões de metros cúbicos de rejeito, uma boa parcela dele ficou retido no lago da usina hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga, no município de Rio Doce. Então, parte daquele rejeito ficou ali assoreado no lago da represa. Parte dele foi dragado, ou seja, parte dele foi removido do fundo do lago. Só que nem tudo foi removido. E a gente também ainda tem que pensar, Vitor, ainda tem um outro problema. Porque o que foi removido do fundo do lago da represa de Candonga foi só tirado de um lugar e levado para outro. O rejeito continua existindo, ele continua sendo um problema. Ele só foi retirado de um lugar e levado para outro. Mas, assim, ainda assim a dragagem é importante, então a dragagem é importante. É importante também, após a dragagem, fazer uma reinserção de espécies de peixes, porque muitos peixes no processo foram mortos. E tem alguns trechos do Rio Doce que não pode pescar, que está proibido a pesca. Não sei te dizer em quais municípios e tal, mas tem trechos que não pode pescar. Até por isso, para que os peixes tenham um processo de regeneração, de reprodução. Então, isso já é um mecanismo de tentar regenerar, né, as espécies de peixes da bacia. Uma outra questão importante é também o reflorestamento das margens, da mata ciliar. Então, tem uma série de mecanismos que podem ser feitos, mas vai ser a longo prazo. No caso do rompimento da barragem de Mariana, foi criada, inclusive, uma organização para tratar disso, que se chama Renova. Né? A Renova está tratando desse processo de regeneração da bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, ela tem uma série de projetos, sobretudo no município de Rio Doce, que foi um município muito afetado, mas tem também em outros municípios. Mas eu acho que tinha que ser feito muito mais. Muito mais. Acho que eu respondi mais ou menos. Eu vou chamar agora, professora Daiane, a Letícia. Ela quer fazer algum comentário. Então, até coincidiu de você comentando sobre Renova. Tem família que trabalha numa empresa terceirizada pela Renova, que é a Sinergia. E, assim, eu fiquei indignada porque agora eles estão olhando Mariana. E, como você falou, foi em 2015, né, se eu não me engano.
Sim. E, né, praticamente esse ano completa 6 anos depois que estão começando e, tipo, não tá nem na metade ainda. É um trabalho muito demorado. Indenização não foi pagada para todos e, tipo, é um absurdo, porque em Barra Longa, por exemplo, tipo, muitos lugares ainda estão na mesma e não houve revitalização, a indenização não foi paga, então essa demora também da própria empresa responsável e a falta de cobrança do Estado faz um cenário horrível. Exatamente. É aquela questão que eu falei, que talvez a pessoa, ela mesma não vai ser indenizada. Talvez quem um dia vai receber a indenização seja um familiar dela. Isso é trágico. Isso é trágico, né? Então, a gente tem a questão da legislação, tem a questão da cobrança para que a legislação seja cumprida, mas a gente tem que discutir também a morosidade da justiça, né? Então, isso é uma questão que merece ser discutida, merece ser pautada. Até porque esses crimes ambientais no Brasil, eles estão ficando cada vez mais comuns. Professor Daiane, já caminhando aqui para o nosso finalzinho, na verdade a gente até passou um pouquinho do tempo, porque a conversa estava tão boa, né? Você Eu fez de falo forma tão muito. didática, não, muito boa. Isso citou muitos questionamentos, é importante para vocês, jovens, já pensarem, né, nessa discussão. Quem sabe, né, professor Daiane ainda pode voltar um pouquinho mais adiante para estar nos auxiliando com esse conhecimento também. Eu vou só citar aqui, o Matheus, ele colocou uma questão aqui no chat, ele colocou assim, eu vejo no MGTV que a população de vários bairros fazem vários apelos, mas mesmo assim não é ouvir a população. Ele falou que, na opinião dele, ele acha que falta interesse do governo e dos agentes, né, responsáveis pelo saneamento. É uma opinião que o Matheus colocou aqui. É importante essa... Pode falar, professor. Matheus, eu concordo total com você. Acho que falta realmente uma contrapartida, um interesse do governo, um interesse, né, da companhia responsável pela distribuição da água, pelo esgoto. Mas eu volto a dizer, Matheus, a gente precisa cobrar e saber cobrar. Existem instrumentos jurídicos, né, que nos permitem responsabilizar os agentes públicos. Então, é ótimo que a mídia dê visibilidade para os problemas da população, porque é também uma função da mídia como uma concessão pública, né? Então, a TV também tem que fazer isso mesmo, é a obrigação dela. Mas a gente precisa lembrar que existem outros mecanismos jurídicos, que a população pode utilizar a seu favor. Mas é preciso formação política e uma coisa que eu acho que a gente deveria investir mais é num assessoramento jurídico popular. Eu acho que as nossas comunidades deviam investir nisso, numa rede de advogados, uma rede de pessoas do direito que esteja disponível e que queira colaborar com essas populações mais vulneráveis. Então, a gente precisa ter uma rede de solidariedade para uma prestação de uma assessoria jurídica. No caso das barragens, eu posso dar um exemplo aqui. No caso das barragens de mineração, muitas das pessoas procuram o movimento dos atingidos por barragens, que é um movimento social organizado e que conta com uma assessoria jurídica mínima. Né, tem alguns advogados, inclusive, que entram com as ações no Ministério Público. Então, é por isso que a gente tem que valorizar os movimentos sociais organizados. Né? A gente tem que valorizar, porque é uma forma de assessorar juridicamente essas populações mais vulneráveis. Porque, infelizmente, ficar só no plano da mídia, às vezes surte efeito, às vezes não. Então, o poder público, ele tem que ser cobrado via publicidade? Sim, mas existem momentos em que é possível responsabilizá-lo. E aí caberia uma questão de assessoria jurídica. Quem sabe o parlamento jovem, né, não faz
uma proposição nesse sentido com a faculdade dinâmica, tem o curso de Direito na faculdade dinâmica, propõe isso daí até para a gente mapear esses 14% de pontinovenses que não têm acesso a uma rede de esgoto. Talvez a gente prestar uma assessoria jurídica para essas pessoas procurarem meios legais de conseguir o que elas não têm. Né? Então, acho que vocês podem propor uma série de coisas, né, para o nosso município, nesse sentido, para que o poder público veja o problema. E eu acho que é interessante também pensar, né, o Parlamento Jovem como um espaço privilegiado em que há essas discussões, em que a gente está aprendendo muito sobre essas discussões, mas que a gente tem que pensar que a maior parte da população não está por dentro dessas discussões e não entende, como a Daiane disse, tudo isso que foi falado como direitos. Então, talvez também de pensar em como que essas informações, elas existem, né? O IBGE, ele faz um trabalho, eu trabalhei no IBGE durante um tempo, e há tem as pesquisas anuais em que há o contato com as prefeituras, né? E as prefeituras, elas têm que têm que passar um monte de dados, inclusive sobre saneamento, tratamento de água. Então, assim, esses dados do IBGE provavelmente são frutos dessas pesquisas que são feitas. Então, as informações, elas estão presentes, elas estão nos sites, né? Até porque isso é lei, né? A lei de transparência, de informações e tudo. Mas essas informações, elas chegam à população de modo geral? Não. Né? Então, talvez uma outra forma também de pensar como fazer, né, para que as pessoas se informem, porque se as pessoas não se informam, elas não têm conhecimento, elas não detêm essas informações, elas não vão saber que é um direito, elas não vão atrás, né, e aí fica muito conveniente para o poder público, porque é isso, a grande parte deles quer isso mesmo, quer que a gente não saiba, e é igual a professora também disse, a mídia é interessante, ela é importantíssima, mas há quanto tempo a gente não vê na mídia sobre Mariana? Há quanto tempo a gente não vê sobre Brumadinho? E isso porque houve ameaça de rompimento de outras barragens, como aqui em Barão de Cocais, né? Então, a mídia ela é interessante, é um importante meio de comunicação, mas de informação, mas isso também tem sua limitação, porque na hora que acaba, vamos dizer assim, boom do momento, o negócio vai ficando esquecido. Mas é também de pensar, assim, como que essas informações vão chegar até as pessoas? Talvez também uma outra forma do parlamento também refletir, né? O que fazer para que as pessoas tenham conhecimento mínimo disso, né? Acho que isso também é importante. Exatamente, fazer com que essa discussão, que é uma discussão privilegiada, transcenda, né, os nossos microespaços, né? A gente consiga fazer esse debate com mais pessoas, inclusive, principalmente as que não estão aqui. Bacana, professora Daiane, professor Marcelo, vou agradecer a presença aqui dos dois também, o professor Jaime está aqui conosco também, dos estudantes também, e aí, infelizmente, alguns justificaram no grupo, não puderam participar, mas depois eles vão poder acompanhar essa aula gravada e vão ver que perderam a oportunidade de estar discutindo em loco aqui com esse conhecimento tão grande da professora Daiane, que nos proporcionou aqui para essa reflexão e que sirva para os nossos próximos passos também do Parlamento Jovem. Muito obrigado, professora Daiane, tá? Pela excelente aula didática, e aos estudantes presentes, professor Marcelo, professor Jaime, a todos também. Se quiser abrir o microfone para despedirem também, fique à vontade, tá, turma? Saudade dos meus ex-alunos, Renata, Vitor. Renata tá me chamando de tia Dai. Eu te adoro. Intimidade, né, gente? Intimidade é assim, né? Até tia Dai. Aposto que Renata e Vitor estavam com saudade de eu falar muito. Claro, tia Dai. Claro, muito obrigada por me ouvirem. Tá? É sempre bom poder participar desses espaços com os jovens.